amigos, tudo bem? Olá. Vamos mais uma vez falar de corrida? Vamos lá. O que nós temos, né? A gente agora entra num período onde a gente volta com majors, né? Mas antes de falar das majors que nós temos agora nesse segundo semestre, que já estão pipocando, tem uma logo ali, né? Eu queria falar de Boston de novo. Né? A gente teve novidades de Boston esses dias, e vocês que são mais ligados aí em majors, em Boston, no calendário das grandes maratonas internacionais, eu queria que vocês trouxessem um pouquinho disso. Teve mudança, já está definido o corte, como que é isso, Zé? Vamos lá. Não, vamos lá. Saiu essa semana o corte adicional para a edição de 25, né? Então todo mundo fica na expectativa. Todo mundo que consegue o índice, seja por 1 segundo abaixo do índice, consegue se inscrever, né? Consegue enviar o seu tempo. Porém, não é garantia que vai ser aceito, porque muito mais gente consegue o índice do que a quantidade de vagas da prova. Então, o que eles fazem? Eles apertam mais o índice, né? Todos os últimos anos tem acontecido isso, apenas um ano que não teve, que foi aceito todo mundo. Então, o corte desse ano saiu essa semana, foi 6 minutos e 51 segundos. Então, quem fez abaixo do índice apenas, né, até 6 minutos e 51 segundos, não entrou, ficou de fora. Né? Tinha que ter uma gordura maior desses 6 minutos e 51, além do índice. O que aperta muito mais o índice, né? Então fica muito mais agressivo aqui, muito mais difícil de alcançar. Porém, para a edição de 2026, eles já ajustaram a tabela. Em 5 minutos para todos os tempos, todas as faixas etárias até 60 anos. Então, automaticamente é esse corte adicional que eles já embutem na tabela. Né? Já está então, na tabela. O ano que vem esse corte adicional deve ser bem pequeno, porque é só uma diferencinha que já está incluída na tabela. E aí, se a gente pensar, né, falar, puxa, mas são dois cortes, né? Geralmente, o segundo corte é justamente para fazer essa contrapartida, porque se você tem um número tão grande de pessoas que conseguem estar dentro dessa janela inicial, quanto mais isso fica discrepante, mais mostra que o índice precisa ser atualizado, né? E se a gente considerar, foram mais de 12 mil pessoas que conseguiram, com base nos 2 números que a própria organização, né, divulgou, do número de pessoas que que mandaram, submeteram os seus números, né? Foram 36 mil que se submeteram e 24 mil e pouco que realmente conseguiram ser aceitos. Né? Então, isso significa que mais de 12 mil pessoas ficaram frustradas, porque, teoricamente, você estava dentro da régua, né? Mas não. Dentro do índice, mas você precisava dessa gordurinha. E não era bem uma gordurinha, que se você imaginar que são 12 mil pessoas, é uma baita de uma gordura. E aí você tem esses novos ajustes, como teve esse de 24 para 25, para justamente trabalhar esse número tão grande aí de gente que ficou frustrada, né? Isso quase mais de 30% das pessoas que mandaram a documentação, né, querendo participar, que ficaram de fora. É muita coisa, né? É muito tempo, coisa. Né? Quase 7 minutos. É muito tempo. Meu, 7 minutos é tempo pra caramba. Pra quem não dá para dizer, né, que é uma gordura ali. Não é. É muito tempo. Principalmente né, tem uma faixa etária muito baixa, que está ali 3 horas. Você está falando, não, você não tem que fazer 3 horas, tem que fazer 7 minutos a menos. É muito a menos, esforço é muito grande. Então, assim, é frustrante mesmo. Esse ajuste na tabela que eles fizeram para 2026 já é uma forma de normalizar isso e não ficar tão frustrante, né? Ficar negando muita gente, para eles não é interessante, né? Então ele já normaliza. Porque aí você já não entra naquela primeira, já ele tá nem fora, consegue se inscrever porque ele não tem o índice, então... Exato. Fica uma coisa mais... Depois emocionalmente fica mais fácil de gerenciar, inclusive. Dá menos trabalho para eles também, né? Vocês acham que esse tipo de corte nas majors vai deixar elas meio que
inalcançáveis. O que eu estou querendo dizer? A gente está vendo um momento meio de maluco na corrida, loucura na corrida. A galera está indo para a corrida, começou ontem, já quer correr maratona, e já quer ter índice, já quer correr o TMB no trail, e já quer fazer uma maratona por mês que nem o Zé, sabe? Enfim, e nem todo mundo é o Zé e o Nilson Lima, né? É que um dia a NASA vai estudar. Né? Vocês acham que isso... Onde nós vamos parar? Onde isso vai dar, na opinião de vocês? Vai lá, Zé. Tá. Você foi citado. Foi citado. Não, assim, de fato, tá mais competitivo, tem mais gente praticando corrida, né? Tem mais, isso é um fenômeno mundial, a gente vê todas as provas, as maratonas crescendo, no Brasil, inclusive. Então a gente tem mais praticantes do esporte. Tendo mais praticantes do esporte, tá mais competitivo, tem mais gente competitiva também, né? Então, esse índice, no caso de Boston, ele é um field limitado, né? Temos ali um pouco menos de 20, no caso do índice, né? Eles colocaram 24 mil só, né? Porque tem outras vagas por agência, por caridade, por patrocinadores, por isso que, para completar os 30 mil, que é o field de Boston. Esse número ele é fechado, ele não cresce. Então, se a gente tem mais participantes, mais gente competitiva, as pessoas vão ter que se esforçar mais para passar. É na linha igual vestibular, né? Muito mais gente no vestibular de medicina da FUVEST, você vai ter que tirar mais nota na prova, não vai ter jeito. Né? Mas eu acho interessante o fenômeno, eu acho que é um fenômeno legal a gente acompanhar. Não acho que vai ficar inalcançável, mas realmente vai ficar bem mais competitivo, mais rigoroso. A pessoa vai ter que buscar, todo mundo, todas as faixas etárias, aquelas pessoas que conquistam ali, às vezes com muita mágica, com muita facilidade, já começa a apertar mais. E eu vejo assim, além disso que o Zé colocou, eu vejo como uma coisa positiva até para não dentro dessa franquia Majors, né? Mas de você ter outras provas ganhando mais tração, mais interessante, então atraindo mais essa galera que quer essa experiência de correr uma maratona internacional, mas que, gente, o mundo é muito maior do que as majors, né? E você vai tendo, então, essas demandas e essas provas também ganhando, melhorando, enfim. O eu Zé vejo que como... o diga, né? Porque o cara faz 4 maratonas por mês, né, Zé? Então tem muita maratona para correr aí, fora as majors, né? Uhum. Tem muita prova. Também está crescendo o número de provas, né? Sim. Cada vez sim. mais aí os organizadores preparando cidades que não têm provas. Eu acho que o mercado todo cresce, é legal. Muito bom assim. Ô, Zé, aproveitando que a gente está falando de majors, antes da gente entrar nos próximos assuntos faltados, me veio aqui na cabeça. Essa semana eu vi você colocando alguma coisa de Sydney, enfim. A gente ainda não saiu com o vídeo, mas está para sair aqui. A gente está com um monte de conteúdo produzindo. Saiu alguma novidade sobre a história de Sydney ser major? Não, novidade não. O que aconteceu? Eles já colocaram lá no portal das Majors, né? A estrela. Você já consegue enxergar. Eu vi que era alguma coisa com a estrela, mas não entendi nada. Passei rápido e falei, depois ele me conta. Porque assim, tem um portal das Majors, você se loga, né? E ele traz seu histórico das Majors, então individual, né? Então eu puxei o meu lá. Todas as Majors que você fez, inclusive as repetidas, né? Ele diz lá quantas vezes você fez Boston, quantas vezes Nova York, tudo mais. E aí, para formar o certificado lá, você escolhe qual tempo, qual edição você quer usar. Claro que todo mundo escolhe a que fez melhor tempo, né? E essa semana saiu a maratona de Sydney, já na lista das Majors, só que ele veio como provisória. Né? Ele veio com esse cuidado. Então, mas é engraçado que ele já está contando na lista, seu histórico das Majors. Já aparece, como ele traz por ordem de realização, a primeira que aparece para mim é Sydney. Né? Mas aí quando você vai entrar no detalhe, aparece como provisória. Falam que o anúncio sai agora em outubro. Tá? Então, vamos aguardar ansiosamente. Então, vamos ver se a estrela provisória vira definitiva. Legal, legal, que legal. Né? Tomara que a gente tenha esse anúncio aí logo agora, no próximo mês. Mas a gente tem uma major agora na boca, que é Berlim, que é a rápida, a histórica, enfim,
né? Que a gente tem brasileiro que já foi recordista, enfim, tem muita história para contar, né? A gente tem o vídeo que está aqui no nosso canal, do quilômetro a quilômetro da maratona, mas vocês dois já fizeram a prova. Então, eu queria que vocês dessem, assim, nos 42 do segundo tempo, as últimas observações, considerações ou dicas de cada um de vocês a respeito, ou falar um pouquinho da experiência de cada um de vocês em Berlim. Rê, você primeiro. Berlim é uma experiência, assim, uma memória muito, muito boa que eu tenho. É uma prova, esse ano, 50 anos, acho que vai ser uma prova excepcional por tudo que eles estão planejando fazer para marcar esse aniversário de 50 anos, né? Mas a cidade em si, Berlim enfim, toda a história que Berlim tem, e eu acho que é uma cidade também que você percebe essa cultura da corrida muito, muito... Eu fiquei muito impressionada, sabe? Assim, como de uma maneira geral, uma grande, não só os maratonistas da cidade, né, mas as crianças correm, tem muito parque na cidade, então eu acho que é uma cidade que facilita muito para o esporte, sabe, para a prática da corrida. Então eu sentia isso muito, muito forte quando eu estive lá, foi 2017 que eu corri, e é uma prova muito gostosa, é a mais plana de todas as majors, né? Eu ia falar, assim, né? Além do que a cidade é plana, né? Exato. Então, assim, tudo isso faz com que a experiência seja uma experiência muito bacana, né? A vibe, aquela energia. O ano que eu fui, o Kipchoge, ele correu esse ano, e foi, assim, uma coisa muito maluca, porque eu estava chegando no parque, onde é a largada, né? E aquela galera chegando, eu fui de metrô e tal, saí do metrô. A hora que eu entrei no parque, que eu comecei a seguir assim, o fluxo, né, para chegar ali no momento de entrar ali na área de largada, eu vejo assim uma confusão, assim, ao contrário, né? E aí eu meio que abri espaço, assim, porque era um pelotão vindo, correndo ao contrário do fluxo, né? Eu falei, mas que essa galera tá perdida, é para lá, né? E quando eu vi, era o Kipchoge fazendo um aquecimento, eu não sei... E eu achei aquilo, assim, surreal, sabe? Você chegar numa maratona e cruzar com o cara... fazendo um aquecimento, enfim. Então, dali você já percebe aonde você está. E outro ponto que eu achei muito legal, foi em 17, foi que eles fazem isso, bem tradicional também em Berlim. O momento da largada fica assim um som alto, fica o locutor falando e tal. E naquele ano eles colocaram uma música da Ivete Sangalo. Então, eu falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Eu me senti assim, eu falei, Brasil sou eu, né? E eu tenho esse vídeo que eu fiz, esperando ali e cantando a música da Ivete. Foi uma coisa assim, realmente uma memória muito bacana que eu tenho de Berlim. Que legal. E, enfim, boa prova para todo mundo que vai fazer essa prova. E você, Zé, o que você traz aí a mais, além do que está lá no vídeo, que eu vou deixar no final desse podcast aqui, o link para o pessoal assistir o vídeo ainda do quilômetro a quilômetro. O que você traz aí de Berlim para a galera? Que está indo para lá, que está lá ou que pretende ir, né? Que sonha aí também. Não, acho que Berlim, tudo que a Renata falou aqui, né? Prova super rápida, ela respira recorde mundial, né? Você está lá, parece que você tá vendo ali e você larga junto, né? Você consegue ver próximo ali o pessoal de elite. É uma largada, eu acho que é a largada mais emocionante das majors. Aquele ritual que eles fazem da música, de anunciar o field, né? O pessoal da elite no telão, e aí tem a música, enfim, toca ali Missão Impossível, tem um show de fogos ali. É muito legal aquela largada. Tem um carinho especial por Berlim, porque foi lá meu primeiro sub-3, 2016, né? Assim, falei, se eu não conseguir sub-3 aqui, eu não consigo mais, né? A prova mais rápida do mundo e tal. E aí acabou saindo lá, fiz 2,57 lá em 2016.
E aí, assim, então eu guardo, assim, como pô, a primeira vez que eu fiz abaixo de 3 horas, perseguia já há um bom tempo e estava batendo na trave, não estava conseguindo, né. Então, assim, acho que a Berlim prova super rápida, a gente brinca que não tem uma lombada na prova, é muito plana, eu acho que, assim, não, a temperatura tem que dar um pouco de sorte, tem ano que faz mais frio, tem ano que não faz tanto frio, isso aí não dá pra gente controlar, óbvio, mas a prova realmente propicia performance, propicia fazer uma bela prova aí para quem tá treinado e vai lá buscar com alguma pretensão de qualquer que seja o tempo. Ah, legal, legal. Vamos ficar acompanhando aí, né? Vendo a galera que está lá e vendo. Eu sempre acho a largada de Berlim, acompanhando pelas redes sociais, extremamente empolgante. Todo ano eu vejo e falo, nossa, essa eu tenho vontade de fazer, mas aí a vontade vai embora e eu continuo me concentrando na montanha, né? Mas sempre que eu vejo a largada de Berlim, me pega. Até mais do que a largada de Nova York, engraçado, né? A largada de Nova York, com todo New York, todo aquilo, não sei, a de Berlim, ela é diferente realmente, ela pega a gente. Né? No entanto, que esses dias eu pus nas redes sociais do Jornal Corrida o videozinho da Berlim Marathon, do perfil deles, né, mostrando a largada com a galera lá batendo palma, né, aquela batida legal. Eu acho muito, muito legal. Mas no mesmo dia de Berlim, nós temos aqui Porto Alegre, né? Isso. Porto Alegre. Finalmente, né? Porto Que Alegre é a bom. nossa Berlim, né? É a nossa, exatamente, bem dito, bem falado aí, Zé, é a nossa Berlim, é a nossa prova mais plana, e que agora, esse ano, ela vem mais do que especial, né? Porque era para ter acontecido no primeiro semestre, foi logo na sequência daquela enchente, daquela situação Sim. muito triste, muito complicada que o Rio Grande do Sul passou, mas felizmente eles já se reergueram e a prova, inclusive, vai trazer um monte de coisa, mostrando muito conteúdo dessa volta do Rio Grande do Sul para o Brasil. Né? A impressão que eu tenho vendo as coisas de Porto Alegre é que assim Porto Alegre está agradecendo e falando, gente, a gente está aqui, voltem, né? Não sei, essa é a sensação que eu tenho, até me arrepia aqui, né? E aí, o Zé já fez, a Rê não fez, eu queria que vocês comentassem um pouquinho de Porto Alegre, Zé, que você desse alguma dica, que a gente sabe que a nossa Berlim que é muito plana, mas tem uns zigue-zagues numa parte do percurso, ou foi tirado, não sei. Eu queria que você comentasse um pouquinho disso. Bom, Porto Alegre, a gente fala que é a nossa Berlim porque é a que mais propicia performance, é a mais plana, fria esse ano talvez não seja tanto por causa da época, né? Mas normalmente ela é feita lá mais no meio do ano, ali final de maio para junho, então ela tem uma temperatura mais baixa mesmo. Eu fiz 3 vezes Porto Alegre, fiz a edição retrasada, assim, ela estava extremamente fria, próxima à sensação de 0 grau, assim, todo mundo passando muito frio lá, mas que propicia a performance, né? O percurso realmente é 100% plano, para não dizer que é 100%, tem um trechinho lá num ponto que tem uma leve serrinha, parece uma serrinha, que tem uma leve subida, mas assim, tirando isso, ela é muito plana, muito rápida. Todo mundo que vai atrás de índice, vai atrás de recorde pessoal, geralmente consegue ir lá. É uma ótima sugestão aqui para não sair do Brasil e fazer uma prova ótima, free e plana, tá? Não sei como é que vai ser agora essa edição de setembro, né? A edição de setembro, além da edição da data ser diferente, tem umas mudanças no percurso, né? Eles colocaram passagem pelo mercado municipal, coisa que não tinha. Para mostrar a recuperação do mercado. Para mostrar a recuperação, né? Então teve algumas mudanças, mas o percurso ele tem uma certa monotonia, ele passa algumas vezes no mesmo local, né? Ele passa no quilômetro, na metade da prova, não sei com essas alterações agora com o mercado, mas no quilômetro 21 você passa numa linha de chegada de novo, né? E vai para uma outra, não é a mesma volta, mas é um outro traçado que acaba deixando um pouco né, mais frustrado ali na questão do percurso não ser tão atraente assim. Mas, para quem não tem problema com isso, é lá e fazer uma baita prova.
né? E comemorar, né? Comemorar duas vezes, né? Pela cidade, pelo resgate da população, da situação toda, e pela medalha, né? Da galera Exato. toda. E eu acho, Rô, que vale lembrar que o timing também é muito positivo, e até considerando que é uma prova tão com esse perfil de performance, né? Que os resultados em Porto Alegre, eles entram já dentro, pode ser uma prova para te colocar dentro de Boston, dentro já do novo índice, né? Para 2026. 2026, então, na verdade, pode ser que aconteça até uma coisa que vai ser bem inédita, que se essa prova volta para o calendário original dela, no primeiro semestre, né, do ano, a partir do ano que vem, então a gente teria a oportunidade de ter duas maratonas de Porto Alegre sendo possível de usar para fazer esse índice em Boston, que pode ser uma coisa muito boa para o Brasil, né? Para a galera do Brasil, porque com todas essas mudanças, esse tempo aí, exatamente. Mais, e Porto Alegre. Quem vai tentar tem ainda uma segunda chance ano que vem de fazer a mesma prova, e aí parece já... que sim, né? Parece que eles vão anunciar agora no final de semana, parece que sim, que a prova volta para o primeiro semestre, por N motivos, inclusive temperatura, tempo e sim, calendário então, do país é um dos motivos, né? Então a gente deve ter a confirmação de que Porto Alegre volta para o primeiro semestre. Esse ano a gente não teve nenhuma edição de Porto Alegre valendo para Boston 2025. Para Boston 2025, Então, mas a compensação a gente pode ter duas edições valendo para a edição de 2026. O negócio é treinar, galera, não tem choro nem vela, quer índice para Boston, né? Tem que treinar, não tem jeito, para as majors em geral tem que treinar bastante, né? Não adianta ficar só no haha, postando foto, falando que está treinando. Tem que treinar de verdade. Para Boston, principalmente, né? Para as outras, pode dar um pouco de sorte no sorteio. Né? Eu ando muito preocupada, já falei aqui, vou falar em todos os episódios, eu ando muito preocupada com essa coisa do... Muito feliz com o crescimento da corrida. Hoje foi engraçado que, coincidentemente hoje, eu recebi um release do Shopee, falando que cresceu no Shopee a venda de artigos de corrida em mais de 50%. Legal. Né? Então, por aí a gente vê um crescimento. E o mais interessante ainda, eles falam que a compra de artigos de corrida para o público 60 a mais quadriplicou. Né? Então, são dados que são legais. Né? A galera está querendo comprar mais artigo porque está indo para a corrida, o pessoal mais velho está indo para a corrida, né? Eu faço esse recorte desse release, desses dados aí do Shopee, né? Tem algumas coisas esquisitas lá, comprar, como que é? Tinha um acessório que eles falavam lá, que eu não vou lembrar qual, mas eu falava, gente, para que isso para corrida? Mas isso não é de corrida, mas enfim, né? Cresceu os acessórios, a venda de acessórios e artigos de corrida nesse portal que é enorme, né? Nesse e-commerce que é enorme aí, de uma forma geral. Então, isso é um dado bom, é um dado legal, a nossa corrida está crescendo, mas é preciso ter cuidado, porque também a gente vê muita M acontecendo por aí, né? Não tem como, e acho que a gente tem esse papel, não é sendo chato, não é sendo estraga prazer, mas eu acho que, de novo, nem todo mundo é José Edu Garcia, né? Para fazer 4 maratonas. Imagina, pessoas... não treina para ver. Exatamente, mas você treina, você entende? Você está lá todo dia cedinho no Ibira, correndo e correndo bastante, né? Você tem um cuidado enorme. Eu te vi nesses anos todos como colaborador do Jornal Corrida se lesionando uma vez,
foi há uns 2, 3 anos, né? Você se lesionou mais ou menos nessa época do ano passado. Eu tive uma outra esse ano também. Exatamente. Mas nada assim que te tire, assim, Não. né? Você não é aquela pessoa que fica com lesão, né? Mas a galera vê e acha que, né, sai fazendo. Acho que é legal, acho que é importante, mas mantém um certo cuidado aí também, acho que é fundamental, né? Que mais que temos, meus amigos? É isso por hoje, né? Falamos de majors, as provas que tem que ter índice, as provas rápidas lá fora e aqui, né? Na sequência, a gente tem também Chicago, e depois a gente tem ela, né? Nova York, né? A grande prova, né? Essa eu gosto de acompanhar, eu gosto de falar, e eu tenho muita vontade para lá um dia, mas não para correr. Para trabalhar, para estar ali, para contar história, para essas coisas. Uma hora a gente vai, né? Mas a gente volta num outro episódio para falar de Chicago e de Nova York, né? E a gente tem o quilômetro a quilômetro das duas que vai entrar no ar nos próximos dias, já está pronto. Então, nos próximos dias está entrando no ar. É isso, meus amigos, né? Obrigada. Tem só dezembro, Zé, qual que é a próxima mesmo? A próxima é Pomerode, final de outubro. É verdade, a sua próxima é Pomerode. Legal, né? Então o Zé volta para contar como próxima prova Pomerode. Nossa, você vai ficar mais de um final de semana de folga? Deu mais de um mês de folga. Nossa, Zé! Gente, vai chover. Não, Zé, vai correr. O que está acontecendo com o Zé Edu? Vai correr, pelo amor de Deus. Né? A gente vai arrumar uma maratona para você correr. Não, tem outras maratonas. Foi por opção mesmo. Mais de um mês sem você correr uma maratona, olha, é uma raridade, né? Mas legal. Meus amigos, obrigada. A gente volta semana que vem com mais um episódio do nosso Corrida Cast. Obrigadão. Beijos, boa semana. Valeu. Tchau.